Olá, eu sou a Letícia, psicóloga. Eu ajudo pessoas a atingir os seus 10, 20, 30 off. Esse é o destino que a gente está aqui para te ajudar a alcançar. Então, esses quilinhos para eliminar podem ser 10, 20, 30 quilos. Isso vai depender de cada um de vocês, do que você precisa eliminar para atingir o teu peso desejado. E nesse processo, nessa jornada de emagrecimento, você vai se deparar com alguns desafios, com alguns obstáculos e também com algumas oportunidades que vão fazer você se aproximar cada vez mais do teu objetivo final. E é para isso que a gente está aqui, para isso que eu estou aqui, para te ajudar a enxergar as oportunidades e também te ajudar a encarar esses desafios, esses obstáculos que surgirem aí no decorrer do caminho, aprender a superá-los, a lidar com eles. E hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma oportunidade para o teu processo de emagrecimento. Então eu vou te explicar por que a mudança de hábitos vai ser importante para te ajudar a atingir os teus resultados positivos nesse processo de emagrecimento. Vamos entender primeiro, então, o que é hábito, né? O que são esses hábitos? É aquela ação que a gente interioriza como algo natural, né? E à medida que a gente vai repetindo isso ao longo do tempo, ela vai se tornando uma atitude normal, né? Uma atitude bem espontânea para a gente. E esses hábitos, eles estão muito relacionados aí com uma exigência da nossa força de vontade, porque está relacionado com a mudança de comportamento. E existem hábitos bons, né? E hábitos ruins que a gente pode instalar na nossa vida, no decorrer da nossa vida. Alguns hábitos ruins, hábitos, por exemplo, não saudáveis, como fumar, como comer, ter uma tendência a comer muito doce, ou ser totalmente sedentário, né? São alguns hábitos que podem nos trazer consequências ruins lá na frente, assim como existem hábitos positivos. De repente, quando a gente tem um bom planejamento dos nossos horários para fazer as nossas atividades no dia a dia, quando a gente tem o hábito de tomar regularmente água, né, de beber com regularidade água, ou quando a gente tem aquele hábito de fazer alguma atividade física, se movimentar de alguma forma, quando a gente tem o hábito de dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite, ter uma qualidade bacana de sono, isso são alguns hábitos bons, alguns hábitos que vão nos trazer benefícios com o decorrer do tempo. E para que algo se torne um hábito, não adianta a gente praticar isso 1, 2 vezes. Normalmente a gente precisa praticar aquela determinada ação pelo menos por 21 a 30 dias para que de fato ela se torne um hábito, ela faça parte da tua rotina aí. E quando a gente pensa no emagrecimento, né, em atingir um resultado, um peso desejado, isso está intimamente ligado com a necessidade de fazer mudança de hábitos, né? De começar a inserir algumas mudanças no nosso estilo de vida. Realmente aquilo que a gente faz hoje, os hábitos que a gente tem hoje, eles trazem os nossos resultados atuais. E se esses resultados atuais estão bacanas, legal, a gente não precisa necessariamente mudar esses hábitos, a gente pode mantê-los. Mas se alguns resultados em alguma área da nossa vida não estão ocorrendo da maneira que a gente gostaria, é nesse momento que a gente precisa analisar essa importância de fazer algumas mudanças nos nossos hábitos e de passar a inserir novos hábitos na nossa rotina. E se você tem esse objetivo de emagrecer, se hoje o peso não é o peso que você gostaria de ter, se hoje o teu sobrepeso ou a tua obesidade estão te trazendo consequências que não estão legais para você, que não estão sendo boas para a tua saúde, para a tua disposição, para a tua própria autoestima, ou que às vezes essas consequências ainda não estão ocorrendo, mas que você está visualizando que elas podem vir a ocorrer, então é o momento da gente começar a prestar atenção em que tipo de hábitos que você está tendo hoje
que de repente podem estar favorecendo o teu ganho de peso, prejudicando o teu emagrecimento, e quais são os hábitos que a gente precisa passar a inserir, a introduzir gradativamente na sua vida para que esses resultados sejam favoráveis diante daquilo que você busca realmente, né? A gente tem um mecanismo que pode nos favorecer dependendo da maneira como a gente utiliza esse mecanismo. Então, o fato é que o ser humano em geral, se acostuma com quase tudo nessa vida, né? Isso pode ser bom, né? Se a gente olhar por uma determinada perspectiva, mas pode ser ruim dependendo de com que tipo de coisas que a gente está se acostumando de fato, né? Então, se você, de repente, está ali estagnado naquela zona de conforto que, na verdade, é desconfortável, que não está te trazendo os resultados que você queria, que está te trazendo consequências ruins, como pode ser o excesso de peso na tua vida, essa questão de você se acostumar com essa situação, né, do ser humano ter essa tendência a se acostumar com quase tudo, não vai ser legal para você, porque vai fazer com que você continue ali, continue mantendo aquela mesma situação que não está confortável. E aí é como se a gente fizesse uma analogia, né? É como se você se encontrasse numa grande panela, a panela da vida, né? E essa panela tá lá com uma água já morninha, né? E você tá lá dentro daquela água morninha e você continua aceitando estar naquela situação e a temperatura daquela panela continua subindo, vai ficando cada vez mais elevada, vai aquecendo cada vez mais e você continua ali sem tomar decisões para sair dessa panela e para começar a encarar algumas mudanças, né? Então, muitas vezes, quando você passa a se dar conta disso, você já está cozinhando ali naquela panela e você já está tendo que sofrer consequências mais sérias, muitas vezes, que o excesso de peso pode te trazer. E aí que começam a surgir as comorbidades, que são as doenças associadas à obesidade. Quando você começa a se deparar, de repente, já com uma diabetes instalada, ou com uma hipertensão instalada, ou detecta lá no teu exame de abdômen total que você está com uma esteatose hepática, uma gordura no fígado, enfim. Várias consequências, muitas vezes, começam a surgir para que, de fato, a gente, às vezes, se dê conta de que a gente está cozinhando naquela situação, né? A gente não tá mantendo aqueles hábitos, não tá tendo essa iniciativa de ter novos hábitos e isso vai ocasionando consequências pra gente. Então, é claro que o quanto antes você consiga visualizar isso, você não precisa esperar que as coisas se instalem, que as consequências ruins do excesso de peso te peguem para que você resolva sair dessa panela que está fervendo aí e ter novos hábitos, um novo estilo de vida. O quanto antes você fizer isso, melhor, né? O quanto antes você consiga prever de que isso vai acontecer e você já consiga fazer iniciar essas mudanças, melhor. Mas pode ser que você já se encontre numa situação de que já existem coisas instaladas, já existem consequências que o excesso de peso te trouxe e tudo bem, né? Olha daqui para frente, nunca é tarde para a gente começar a fazer essa mudança, né? Nunca é tarde para a gente se predispor a querer encarar o desafio de ter um novo estilo de vida. E é claro que, assim, esses hábitos, eles não vão mudar do dia para a noite, a gente sabe disso, até porque os hábitos que você tem hoje, você veio adquirindo ao longo de um tempo, né? E não vai ser exatamente do dia para a noite que eles vão, de repente, virem totalmente diferentes e realmente mudar o teu estilo de vida de uma hora para outra. Até porque a gente precisa, como eu falei, de um certo tempo, né? De pelo menos aí quase que um mês para você instalar um novo hábito. A instalação de um novo hábito precisa de ter consistência para que ele realmente passe a virar parte da tua rotina.
E o que acontece muitas vezes com o emagrecimento é o seguinte, é que muitas vezes a gente acaba depositando muita energia na intensidade, mas esquece da importância na consistência. E isso é o que te faz normalmente ficar suscetível, ficar vulnerável a você entrar em alternativas para emagrecer imediatistas, você buscar métodos que são extremamente restritivos na alimentação, por exemplo, com uma proibição muito grande de alimentos, muitas vezes passando fome, às vezes substituindo as tuas refeições por shake, ou buscando inibir o apetite lá com as fórmulas emagrecedoras. E o que acontece nesse caso é que você acaba entrando com muita intensidade nesse método para emagrecer, só que você não consegue manter essa intensidade o tempo todo. E até por você tá utilizando uma alternativa que é muito restritiva, que não tá te fazendo realmente ter a consistência para mudar hábitos, o que vai acontecer? A tendência é que você vai desistir no meio do caminho, né? Que você não consiga manter aquilo por muito tempo, que você não consiga de repente ficar passando fome por muito tempo, ficar com uma dieta muito restrita por tanto tempo, ou ficar por muito tempo tomando fórmula emagrecedora, até porque chega um momento que você tem que parar, porque ela tem as consequências, né? É um medicamento. E você não aprendeu a mudar hábitos nesse caso, você inibiu o teu apetite, fez com que você não comesse muito, e aí por isso emagrecesse. E aí quando você deixa de tomar aquele medicamento que inibia o teu apetite, a tendência como ocorre no relato de muitas clientes que nos procuram para emagrecer, que já fizeram diversas alternativas antes, dentre elas tomar a medicação, é que quando para de tomar essa medicação, a tendência é que você volte a recuperar os quilinhos que você tinha eliminado, ou até mesmo você recupere ainda mais, porque você volta aos teus hábitos antigos, aqueles hábitos que estavam te dando aqueles resultados anteriores, te fazendo ganhar peso, e às vezes você volta ainda com mais voracidade, né? Querendo aí tirar o atraso de tudo aquilo que você não estava conseguindo comer antes, né? E comendo muito mais, de forma muito mais exagerada. Então, a consistência, ela é extremamente necessária para que você consiga, de fato, resultados duradouros no teu emagrecimento, para que você não só consiga atingir o teu objetivo de emagrecer, mas para que você se mantenha com aquele resultado, para que você leve isso para a tua vida, né? E essa consistência é o que vai fazer você ter essa aquisição de novos hábitos, dessa vez hábitos alimentares mais saudáveis, um estilo de vida melhor, mais favorável para aquilo que você busca, que é eliminar, seja lá 10, 20, 30 off ou mais. E uma maneira de começar essa mudança, uma maneira de você conseguir aí iniciar esse processo de mudança de hábitos de uma forma mais que você consiga entender que é mais controlável para você, que não te cause aí um receio de como eu vou fazer agora para mudar o que eu já fazia diferente há tanto tempo, como que de repente eu vou precisar mudar isso, né? É de fato você começar com os mini hábitos. E o que seriam esses mini hábitos? São pequenas ações que você passa a inserir no teu dia a dia, pequenas ações que dificilmente você vai se sabotar de fazer essas ações, dificilmente você não vai fazê-las, porque elas são tão fáceis, tão pequenas, são tão mínimas, que isso vai fazer com que você tenha esse controle de falar, opa, eu vou dar conta disso, vou conseguir fazer. Então, esse é o objetivo dos mini hábitos, que você realmente perceba que aquilo está sob o teu controle, que aquilo está fácil de lidar, de fazer, e que à medida que você vai fazendo, né, com mais consistência, você vai inserindo aquilo na tua rotina.
Então, o nosso cérebro, ele tem essa tendência de mudar devagar, né? Já é meio que inerente de nós, seres humanos, que o nosso cérebro ele funcione devagar para essas mudanças, né? Por isso que a gente tem um pouco de aversão a ter que mudar. E ele utiliza muito dois fatores para fazer essa mudança. Um é a motivação e outro é a força de vontade. Então, se a gente ficar dependendo só da motivação, a gente não vai conseguir muito resultado nas nossas mudanças de hábito. Por quê? Porque a motivação ela é muito oscilante, né? A gente não está motivado todo dia. A gente tem dias que a gente está mais motivado, tem horas que a gente está menos motivado. Então, se a gente ficar dependendo somente da motivação para mudar hábitos, a gente nunca vai conseguir uma consistência. E para mudar hábitos, a gente precisa de consistência. Então, a motivação, por ser muito oscilante, não vai ser suficiente para a gente conseguir isso. Então, entra a força de vontade, né? A força de vontade vai ser importante também, um importante mecanismo para nossas mudanças de hábito. Mas até mesmo a força de vontade, ela tem uma certa quantidade, uma certa dosagem, né? Se a gente utiliza demais a nossa carga de força de vontade, né? Usa com muita intensidade lá, acaba que chega uma hora que ela começa também a perder a força, né? A gente não consegue ficar o tempo todo colocando lá a nossa força de vontades e a gente precisa dosar ela. E a maneira de dosar essa força de vontade é com esses pequenos hábitos, iniciando com esses mini hábitos, até que o que vai acontecendo? Esses mini hábitos vai fazendo com que você consiga dosar a tua força de vontade, você não precise depender tanto de muita intensidade de força de vontade, e já vai começar a te mostrar alguns pequenos resultados, né? Você vai conseguir ver que você é capaz de mudar, né, esses hábitos através dessas pequenas ações. E o que isso vai fazer? Vai te gerar motivação, porque você vai perceber que aquelas tuas pequenas ações vão fazendo você ter pequenas melhoras, vão fazendo você ter pequenos resultados, e esses pequenos resultados vão sendo o teu combustível, a tua gasolina, para que você continue querendo inserir novos mini hábitos na tua vida. E à medida que você vai se sentindo confiante nessa mudança, você vai aumentando os teus hábitos. Chega um momento que eles não precisam ser tão mini assim, né? E uma maneira da gente exemplificar isso, para que fique mais claro como é que seriam esses mini hábitos aí dentro de um processo de emagrecimento, é você pensar o seguinte: vamos supor que você não coloca nenhum tipo de salada no teu prato de jeito nenhum, né? Que a salada passa longe das tuas refeições. Então, como é que você faz para instalar esse novo hábito mais saudável de comer salada? Através de um mini hábito, de uma pequena ação. Começa a colocar lá no teu prato, na tua refeição, 3, 4 folhinhas de rúcula, ou 3, 4 folhinhas de agrião, ou um pedacinho de brócolis. Isso vai é uma pequena ação, vai parecer assim, ridículo, né? Como tão pouquinho, mas já vai começar a te ajudar a introduzir essa nova maneira de se alimentar no teu dia a dia. Da mesma forma, você pode fazer com a atividade física, né? Com algo que você possa usar aí para você não ser totalmente sedentário, se de repente hoje você está totalmente sedentário. Pensa em algo que você goste de fazer para se movimentar, né? Porque é importante a gente associar o exercício com algo que nos dê prazer, né? Para que a gente consiga ter mais consistência naquilo, porque quando a gente faz algo que a gente não gosta de jeito nenhum, é muito mais fácil que a gente desista no meio do caminho. Então vamos pensar, por exemplo, que você gosta de dançar. E aí você começa a inserir no teu dia a dia 1 minuto de dança. 1 minuto, isso mesmo, é pouquinho, né? 1 minuto de dança. Ou você gosta de fazer uma ginástica,
começa a fazer 2 agachamentos por dia. Então, essas ações parecem ridiculamente fáceis, né? Mas é exatamente por isso que elas vão te ajudar a favorecer essa tua mudança de hábitos, porque dificilmente você vai se sabotar por fazer algo tão fácil, tão pequeno. Dificilmente você vai querer procrastinar, deixar para depois esse mini hábito. Dificilmente você vai deixar a preguiça te pegar, né? Porque que tanta preguiça você vai ter de fazer 1 minuto de dança, de fazer 2 agachamentos. E aí uma outra coisa bacana é que à medida que você for fazendo essas pequenas ações, é muito possível que você queira fazer um pouquinho a mais do que aquela meta que você estabeleceu para você. Então, de repente, você estabeleceu que você ia comer 3 folhinhas de rúcula, de repente você come 5 folhinhas. E aí isso já entra no bônus. Até psicologicamente aquilo te faz falar, opa, eu superei a minha meta, né? Então, comi um pouquinho a mais do que realmente eu me propus a comer nesse mini hábito que eu resolvi instalar aí no meu dia a dia. Da mesma forma com a atividade física, de repente hoje você, ao invés de dançar 1 minuto, você dança 2, já tá no bônus. E à medida que você vai agrupando esses mini hábitos, é legal que você comece com pelo menos 3, 4 mini hábitos e faça eles por vários dias, como eu falei, para que eles adquiram uma consistência, né? Esse conjunto de mini hábitos vai fazendo que você vá formando a tua nova identidade, agora em busca de um resultado diferente, que é atingir os teus 10, 20, 30 off, ou seja, quantos forem que você precisa aí para chegar no teu peso desejado.